Tá dando certo? Será? Para mim ainda... Ah, agora deu certo. Oi, gente, tudo bom? E aí, galera? Bom domingo. Nossa, só domingo. Tá loucona já. Já tô achando que... Eu falei bom domingo, eu sei. Não, é bom sábado mesmo. Eu juro que tá tudo certo por aqui. A gente vai esperar só mais um pouquinho para todo mundo entrar. Nossos convidados também já estão aqui conectados. Então vamos só esperar mais um pouquinho. E aí, galera? Quem já fez live antes? O Gil falou que não fez. Eu fiz algumas aí durante a pandemia aí para falar de política, reclamar das coisas, participei de algumas aí. Massa, para reclamar eu gosto também. O Gabs também, também vou chamar de Gabs agora, porque todo mundo chamou, tá, Gabriel? Ah, tá bom, Roberta. Agora eu vou chamar também de Gabs, né? Me chama o que você quiser, minha linda. O Gabs já não participou de live também, né? Já. Já? Fez pão, disse que fez pão, eu não vi. Fez pão na live? Na live ainda não, mas tá aí uma boa ideia. Eu achei que você tinha falado que fez. Não, eu já amassei umas coisas na live, mas não era pão. Não vou perguntar o quê. Tem que fazer, agora que tá na moda também, TikTok fazendo pão, porque a galera faz nos TikTok ensinando a fazer coisas assim. Eu poderia falar aqui que eu só sei o que é TikTok de ouvir falar, que eu nunca vi um TikTok na minha frente, mas eu fico com um pouco medo de parecer mais boomer do que eu já sou. Mas eu também sou assim, mas você entra lá e parece um mundo novo, assim, nada parece óbvio. E aí, aos poucos, você vai vendo, você entende. Não, eu também não... Eu fui fazer agora, faz pouco tempo, e eu adorei, porque, tipo, a coisa mais legal é poder fazer o lip sync, né? Mas aí que tá, pra mim o TikTok me parece a evolução do final do Dub Smash, é isso mesmo? Ai, sim, pra mim também, me lembra muito isso. Eu até baixei o TikTok, mas eu não consegui entender. Eu acho que é uma mistura de Vine com o Dub Smash. É uma mistura dos dois, assim. Então, acho que dá para testar. Gente, acho que vamos começar então, né? Acho que já deu uns minutinhos. O pessoal que tá chegando, eu vou contar. Quem não assistiu ainda nenhuma live aqui do versão beta, então vou contar que eu não consigo ler todos os comentários, mas o pessoal, as meninas do coletivo de comunicação estão anotando tudo, os temas que aparecerem né, novos, a gente vai tentar incluir nas discussões mais adiante. Mas de qualquer maneira, eu vou vou receber aqui alguns comentários, enfim, o que der para a gente ir conversando com o pessoal que está assistindo vai ser massa. Então, o que vocês quiserem comentar, fiquem à vontade. Para quem não me conhece, eu sou a Roberta Sibim, eu sou produtora cultural, sou coordenadora de um projeto social chamado Girls Rock Camp Curitiba, sou baixista da banda As Jaguatiricas, sou mãe da Lina, que é uma menininha de 4 anos, e também sou ativista pelos direitos das mulheres praticamente em todos os momentos que eu respiro. Então, por isso, né, por todas essas razões, eu me envolvi nessa coisa maluca de ser pré-candidata a vereadora aqui em Curitiba, muito porque, enfim, eu acho que a gente precisa ocupar os nossos espaços e acho que ocupar a política e a política institucional é parte disso, assim, né? Se a gente espera a mudança também, a gente tem que fazer parte dela, assim, senão a gente vai ficar sempre com aqueles mesmos velhos homens brancos heterossexuais decidindo as coisas por nós. Então, falando isso, né, e por isso, né, por essa razão é que a gente está fazendo uma pré-campanha super coletiva, tentando construir, né, bem coletivamente a pré-candidatura e tentando conversar com o maior número possível de pessoas para entender como elas estão vivendo, o que elas acham também das coisas que estão passando, né, tanto na nossa vida quanto na nossa cidade nesse momento. E foi daí que a gente criou Versão Beta, esse nome maravilhoso que as meninas se inventaram, que é um programa de entrevistas onde eu recebo as pessoas para conversar e bater papo e multiplicar as ideias mesmo. Massa.
Falando nisso, a gente já está, né, no 5º mês de isolamento social. Não sei como estamos aguentando, é surreal o que a gente está passando. Às vezes eu paro para pensar e acho, tipo, sério, parece que eu estou dentro de um filme, assim, não é possível. E a situação, né, não está nem perto de ser estabilizada, né? Então, além das nossas vidas particulares estarem desnorteadas, também milhares de pequenos negócios que viviam das receitas mensais também estão se vendo impedidos de funcionar, né, no seu formato original. E é disso que a gente vai falar um pouco hoje, né? O setor dos bares, festas, eventos foi o primeiro a sentir um impacto. E também um dos últimos que a gente sabe que vai voltar ao normal, sabe-se lá se isso vai, né, se esse normal será o mesmo. E dentro disso também tem muita gente autônoma que teve que olhar para a sua vida e se perguntar, e agora, né? O que que eu vou fazer? Como é que como que eu vou ver, como que eu vou tirar o meu sustento do trabalho que eu estava acostumado a fazer e que não faz sentido dentro dessa realidade. E mais que tudo, né, conseguir manter minimamente a nossa sanidade e inventar jeitos de sair dessa situação. E é disso que a gente vai conversar com os nossos convidados maravilhosos hoje, que têm em comum essa criatividade e essa coragem de seguir em frente. Queria deixar claro que a gente não está falando só, não quero falar de cases de sucesso, de empreendedores que aproveitaram uma oportunidade, porque eu acho que não tem nada bom, né, nessa pandemia, né? Não quero romantizar uma situação que não é legal, né, que é muito triste. Mas são pessoas que se viram numa situação difícil e que conseguiram dar um jeito. Então, pode trazer uma luz aí para quem ainda está buscando uma saída, assim. Então, eu vou apresentar para vocês. Eu estou aqui com a Jana Santos, que é uma das donas do Cosmos Gastrobar, que é um bar muito maravilhoso, inspirado no universo. E a Jana também é uma das líderes do Movimentos Fechados pela Vida. Oi, Jana. Oi, prazer estar aqui. Prazer, né, estar junto com vocês, apesar do momento terrível, assim, mas eu acho que é importante a gente somar, né? Então, estou aqui para trocar as experiências. E construindo uma rede, né? Eu penso muito nessa palavra em rede, assim, acho que isso é importante também para se fortalecer, né? Vou tomar minha água aqui. O Gil Preto, que é DJ, produtor e faz uma das festas mais legais da cidade, a Brasilidades. Oi, gente, tudo bem? Obrigado pelo convite, estou feliz de estar aqui também. Obrigada demais por aceitar estar aqui conversando. E o Gabriel Castro, que é ator, artista circense, DJ e agora também faz o pão que o viado amassou. Amasso mesmo. Oi, gente, prazer estar aqui. Para mim é muito legal poder estar nessa conversa com um monte de gente que eu admiro demais, que eu já sou fã de tempos, com meu patrão, que eu vou de saudade, e essas duas novas amigas aí, que eu tenho certeza que vai ser um papo super gostoso. Então, a todos, saúde. Vamos começar, então, a trocar uma ideia. Jana, vamos começar com você. Você precisou mudar totalmente o funcionamento do Cosmos, né? E seu trabalho era em contato com as pessoas. E como que está sendo o isolamento para você? E como que... E agora vocês estão só entregando as coisas por delivery, né? Como é que foi isso? Como que vocês conseguiram chegar nesse novo formato? Olha, assim, no primeiro mês de pandemia, quando a gente fechou as portas, teve maior engajamento da cidade, teve ali por 15 de março, todo mundo fechou e parecia que todo mundo ia fechar mesmo, né? A gente, em 2 semanas, assim, a gente fechou atendimento de salão e tudo que a gente fez foi assim, a gente tem um menu de pratos, a gente tem um menu de drinks, vamos empacotar e levar para casa das pessoas. E nessas 2 semanas e até o primeiro mês ali, o meu faturamento caiu 90%. Então, assim, chegou um momento que eu e meu sócio é meu marido, né? Nós tocamos o negócio juntos. A gente começou a olhar e falar, olha, não vai dar, com 10% não vai dar. E a gente se comprometeu, assim, desde o início a falar, não, a gente vai fazer isso da forma como a gente acredita, vamos manter toda a nossa equipe, por mais que a gente se divide, por mais que
cara, a gente não sabe se a gente vai pagar as contas. Prefiro eu me endividar do que quem trabalha comigo, porque por pior que foi o acesso a crédito, e foi muito ruim, eu ainda tenho mais possibilidades de fazer isso, né? Eu não queria chegar nessa decisão terrível de demitir uma pessoa sabendo que ela ia ficar desempregada, né? Então, a gente se comprometeu com essa ideia, com esse propósito, e aí passamos 2 meses fechados, porque teve uma medida do governo que pagou os salários por 2 meses. E se a gente tivesse feito o lockdown nesses 2 meses, salvaria muitas empresas, porque a gente teria esse período com as contas pagas, o lockdown bem severo, então ia encaixar. Mas não aconteceu, né? E nesses 2 meses, assim, a gente replanejou o negócio para não ser só uma coisa assim, eu encaixotei minha comida, mas a gente buscou levar para casa das pessoas a experiência que elas tinham antes da pandemia, né, para tentar transportar um pouco isso para o delivery de bebidas. Então a gente mudou todo o menu para, assim, antes a gente tinha pratos 100% autorais, todos com os nomes diferentões e tal. E no iFood ali ninguém vai digitar o nome do meu prato, vai digitar yakisoba, vai digitar hambúrguer. Então, e eu não podia depender só dos meus clientes, eu tinha que ter também esses clientes da plataforma. Então, eu tive que mudar meu menu. Eu comecei primeiro fazendo uns kits artesanais de drinks, mas daí depois eu comecei a fazer os drinks em lata e os drinks em garrafa com parcerias locais, com outras indústrias, produtores locais que também estavam patinando, então a gente conseguiu fazer uma coisa mais legal ainda. E aí, assim, eu saí do 10% que eu estava faturando para retomar 60%. Então, não estou com malas de dinheiro aqui, muito pelo contrário, estou com pilhas de dívida, mas pelo menos eu saí assim de uma situação completamente insustentável para conseguir empatar as coisas, que agora já é tipo nossa, gratidão, assim, porque eu não tive que demitir então, ninguém. Os drinks que vocês estão fazendo da latinha, alguém tem a latinha perto aí para mostrar? Tô aqui, ó, merchan. Então, Tô essas preparada, com fornecedores aqui locais também? Isso, são parcerias com fornecedores locais. Os drinks na lata, eles foram feitos todo com a destilaria Baco aqui de Curitiba. Todos os produtos são da Baco. E aí a gente fez uma linha de engarrafados, que todos os produtos também são numa licoreria artesanal de São Paulo. Desde assim, do Campari, eles fazem o Campari deles, eles fazem o gin deles, todos os licores, tudo é nacional, tudo é desses produtores. Então, que maravilha isso, foi que legal. Muito legal ativar a cadeia. A gente tem conversado bastante sobre isso, né? De tentar fazer a roda girar aqui perto da gente, com quem a gente acredita, com quem está do nosso lado também, né? Acho que... com quem a gente quer sobreviver junto, né? E fazer essas parcerias agora, assim, para a gente sobreviver e para nossa comunidade sobreviver também, né? Putz, que massa, não sabia, não. E porque eu me lembro que bem no comecinho eu fui presenteada com um drink que era uma garrafona de vidro. Sei quem mandou. Eu tenho uma amiga que só me presenteia com comidas e bebidas nas melhores horas. Isso que é amiga. É o tipo de amizade boa de ter. Não, gente. Assim, aí a Carla, o nome dela, Carla, beijo, eu sei que você tá aí escutando. Carla, vem ser minha amiga também. Beijo, Carla. A Carla. Todo mundo que tem a Carla. Sério, gente, quem não conhece a Carla não sabe o quanto ela é maravilhosa. A Carla é uma luz no universo, ela é uma deusa. É mesmo, tudo isso. E veio numa garrafona mesmo, assim, uma garrafa de vidro, né? Que inclusive eu uso não é descartada, está lá a minha garrafa d'água agora na geladeira. A gente começou primeiro de uma maneira bem artesanal e foi aprendendo, descobrindo novas formas e foi melhorando, né, a experiência. Então começou aí da onde você viu que era uma garrafona, um rótulozão artesanal e tal, e foi
Agora a gente criou um produto mesmo, então eu posso vender para fora de Curitiba, eu posso vender online, a gente está subindo uma loja online, então tem mil possibilidades agora. Muitas possibilidades agora, né? Muito massa. Isso. E Até você? por exemplo, a gente investiu na tecnologia, então eu posso agora também vazar para os outros. Então eu posso fazer drinks personalizados aí para outras marcas, outros parceiros e amigos. Vou fazer um drink para Brasilidades, hein, Gil? Olha aí. Sim, por favor. Vamos fazer isso aí, hein? Vamos O sim. Gil, o empreendimento dele é uma festa que, bom, enfim, todo mundo conhece, super badalada, e tem esse trabalho aí de, né, enfim, trabalho maravilhoso de contato com as pessoas mesmo, de estar perto. Como que está sendo o isolamento social? Como que está o projeto Brasilidades, que também está se reinventando? Gil, conta um pouquinho. Conto. É bem difícil falar, né, de festa no meio de uma pandemia, porque festa é aglomeração. E é a melhor coisa que a Saudades. gente... Saudades, né? Ainda mais que a gente veio de um momento tão bom, assim, de final de ano, de pré-carnaval, que a gente ganhou muito mais destaque. São 7 anos de projeto já, e esse ano a gente lotou o Largo da Ordem com 15 mil pessoas no pré-carnaval. Foi uma coisa muito surreal. E um mês depois a gente tá ali trancado dentro de casa, né? Então, assim, no início, eu acho que meio que para todo mundo era 15 dias. Até quando falavam 40, quarentena, né? Daí a gente falava 40 dias, tá? Tipo, mas é só 15, estão falando 15. E esses 15 foram aumentando e nunca mais acabou, né? Então, no início era tudo meio tranquilo. Eu falei, cara, o que eu vou fazer? Eu vou fazer umas lives. Eu morava em outro apartamento, a pandemia me fez mudar de apartamento porque a vida ficou muito cara. É muito louco, né? Você tem um estilo de vida que você já é acostumado. Eu morava sozinho, agora eu já estou morando com 2 amigos, porque a gente precisa se readaptar, né? E eu trabalho exclusivamente da Brasilidades há 7 anos, desde que ela começou. Ela já começou e me trouxe essa liberdade de me dedicar a ela. Então, eu larguei outras coisas que eu fazia na vida para cuidar da festa. Lá no começo, eu comecei essas lives. Daí eu fazia live no próprio Instagram da festa mesmo, ligava uma caixinha de som, tinha um terracinho no meu antigo apartamento, esperava o pôr do sol, colocava, a galera entrava na live, era super legal, super legal. Claro que aquilo não era rentável, né? E foi bem no período que a gente fechou em março, né? Abril é o aniversário da festa, todo ano. Então, a gente estava comemorando 7 anos, a gente estava com uma agenda lotada até o final do ano, a gente já tinha feito uma programação inteira de shows que a gente queria executar, 1000 coisas, 1000 ideias, né? Para falar, eu acho que era o ano que eu mais tinha me organizado, assim. 2020 eu vou fazer o planejamento certinho até dezembro. Toma. Nossa, eu também estava nessa. Para mim, no final de 2009, eu falei, não, 2020 vai ser o ano. Eu também. Eu fiz reunião com o Felipe, que trabalha comigo. A gente fez reunião, desenhou a agenda, o que a gente queria de show. A gente ia trazer tanta coisa legal para a cidade, ia fazer tanta coisa legal. Coisa na rua, coisa de graça, coisa fechada, atração de fora, enfim, 1000 coisas. Mas assim, voltando, então, a gente fez essas lives que não eram rentáveis e a pandemia foi se estendendo e, paralelamente, eu fui acompanhando o que estava acontecendo fora do Brasil, até mesmo aqui no Brasil, outras referências, amigos de São Paulo, Rio de Janeiro, que também tem festas que também foram afetadas, enfim. E eu vi que veio essa onda do Zoom, né? Que era uma coisa que eu nunca tinha ouvido falar. Mas veio a onda do Zoom, e daí eu falei assim, cara, vi um amigo fazendo uma festa lá em São Paulo. Daí eu falei, olha, tá fazendo uma festa no Zoom. Daí era gratuito. Daí eu falei, cara, mas eu preciso transformar isso em algo rentável, porque eu vivo disso. Tipo, eu não quero, não é explorar alguém, sabe? Mas assim, eu vivo disso. Eu sou DJ, eu sou produtor de festa e eu não tô recebendo há 5 meses. Então, assim, totalmente sem trabalho. Mas a gente achou eu tive a ideia de tentar uma parceria com alguma marca de cerveja. E a primeira, montei um projeto ali, um PDF bem legal, bem bonito, apresentei para uma marca.
a marca adorou. Eu não pedia dinheiro, eu pedia produto. Aham. Então a marca adorou, me deu os produtos que eu pedia. Eu criei esse esquema. Acho que talvez tenha sido até o primeiro aqui em Curitiba, agora está sendo bem reproduzido. Mas isso é como eu falo, é uma ideia que você pega e você reproduz ela de outra forma. Veio de São Paulo e eu acho que é isso aí, é um movimento que traz mais gente, né? Daí a ideia era, a pessoa comprava o seu ingresso e recebia em casa esse kit de cerveja, que eu mesmo faço a entrega com o meu carro. Então, assim, eu não tinha eu crio uma rota e vou de casa Sim, por casa, o apartamento por negócio apartamento, entregando essas cervejas, sabe? Tipo, é um dia inteiro, mas vale a pena. Porque, querendo ou não, gera um resultado financeiro que dá uma salvadinha ali. dá uma Tá salvada. muito longe, assim, se for falar em porcentagem, eu acho que tá numa média de 30% do que eu lucrava, sabe? Mas é uma luz, é melhor esses 30% do que nada, sabe? Então, foi assim. E eu tenho a sorte que o público da Brasilidades, o Gabs é DJ da festa, também sabe muito bem como é nosso público, ele é muito fiel. É o pessoal que gosta da festa, que vai em toda edição, que não perde por nada. Então, assim, vai ter Brasilidades? Não vai ser presencial, vai ser online. Cara, eu vou comprar, sabe? Porque a gente tem esse Tem várias carinho. pessoas falando brasilidades é tudo na vida, tudo para mim aqui nas. Ai, carnaval delícia! Ai, Vários saudades. comentários, assim, Fernanda, Saudades. Juliane. Ai, Ah, mas é muito saudades. legal, é muito importante isso, assim. é, eu sinto muito porque como a gente também ali no Cosmos vive, né, os nossos discursos, os nossos propósitos, a gente consegue fazer com que as pessoas colhem com a gente porque elas querem que a gente sobreviva, porque elas acreditam, assim, tipo, não é o burguês safado lá que, Sim. que quer lucrar em cima da pandemia, muito pelo contrário, assim, as pessoas veem que tem um ser humano do outro lado que quer pagar as contas, quer continuar com os seus projetos e acredita nisso, né? Sim. É Eu muito acho, louco, assim, é eu uma. sinto isso que Desculpa. vocês falaram também, né, do planejamento, né, é uma coisa muito doida. Enfim, eu sou coordenadora do Girls Rock Camp Curitiba, a gente já fizemos 3 edições e esse ano a gente estava com tudo organizado, tudo para fazer o Ladies Rock Camp, né, o Mulheres Amplificadas. A gente ia fazer em julho um camp para mulheres acima de 21 anos e é muito difícil quando a gente tem esse baque, né, putz, não vai dar para fazer mais, assim, é complicado mesmo. A sensação que eu chamo é de sonhos interrompidos, assim, Sim, Com certeza. porque a gente tinha vários sonhos ali que você já estava no corre, estavam saindo da gaveta e de repente você tem que mudar os teus sonhos para tipo, não, o meu sonho agora é sobreviver. Tipo, eu preciso pagar minhas contas, né? Exato. Mudou E tudo. e você eu meio acho que que é o que o acaba Gabriel pode apelando, assim, contar. né? Talvez seja que o Gabriel pode contar um pouquinho pra gente, né? Porque ele mudou completamente de profissão, não foi, Gabriel, agora? Foi. Como que surgiu essa ideia de começar a fazer o pão e como que anda a sua vida? E conta um pouquinho como é que foi isso, essa reinvenção. Foi, é, foi muito maluco, porque é muito rico poder ouvir esses depoimentos de duas pessoas que, além de muito legais, são muito referências no segmento, em posicionamento do segmento, e de fazer o segmento acontecer. E, além da honra de estar aqui com eles, de ouvir essas histórias que eles contam e perceber de como isso, de alguma maneira, também conversa com a história da padaria. Eu lembro que alguns dias antes de tudo fechar, eu estava com o Gil na porta da escola que eu dava aula. Bom, eu sou ator, eu sou DJ e sou do circo. Eu trabalho com circo e dou aula de trapézio, tecido, enfim, essas Ai, que coisas delícia. que... pois é. E um Eu dia já o Gil fiz estava lá algumas com... aulas. Ai, eu quero Fez, essas deixa... aulas aí, hein? Ai, eu tenho muita Vamos, vontade de gente! fazer aula de Daqui um tecido. tempo. Tentei uma Daqui um vez, tempo... fracasso. Eu sou do time do otimismo, eu sou do time que isso vai acontecer, isso vai acontecer, e a gente faz todo mundo junto. E também é muito engraçado por falta de um termo melhor, ouvir nas vozes dessa galera o mesmo pensamento que passou pela minha cabeça nisso tudo. Quando as escolas em que eu trabalhava, quando os bares em que eu trabalhava diziam que a gente ia fechar, eu falei assim, gente, tudo bem, são 15 dias.
a gente segura a onda. É até melhor assim, gente, vamos fazer melhor, vamos fechar por um mês. E aí porque depois a gente vai voltar. E achando que ia voltar e confiando que todo mundo ia ter o mesmo grau de responsabilidade, de sanidade que a gente adotou naquele fatídico 15 de março. E confiando que tem governo, né? Eu acho que mais do que isso, né? Confiando que tinha governo, apesar de tudo, né? Uma situação tão extrema, tipo, a gente achou que mesmo assim ia ter algum governo. Antes Tipo não assim, tivesse. aquele pequenininho, mas ia ter. Ia ter. E aí a gente foi confiando naquela, e é isso, assim, vamos segurar as pontas e uma hora volta. E também nós paramos, o teatro parou, o circo parou, as escolas fecharam, até porque as escolas seguem decreto e manda fechar, a gente fechou. Os bares, obrigado, Jana. Aliás, eu nunca pensei que fosse dizer isso, mas obrigado, Jana, que fechou, fechou a gente tudo, mas tinha que ser isso mesmo. E a gente foi nessa de confiar de que tudo ia parar, enfim. Eu também, ao contrário de vocês, eu não tinha planejado o meu ano, porque eu tinha acabado de retornar a Curitiba, e eu estava ainda naquela de viver um dia depois do outro, no desespero de acabar o mês ainda com as coisas acontecendo. E quando eu consegui organizar as minhas coisas, tudo fechou. Então, assim, eu não cheguei a poder organizar o meu ano, mas quando eu falei assim, ok, agora eu consigo parar e desenhar como é que vão ser as coisas em 2020, vem 2020, dá uma lapada na nossa cara e fala, fica na sua cara, na sua casa, meu querido. E aí, enfim, um belo dia eu estava aqui em casa, falei assim, bom, vou aproveitar para botar em ordem então as coisas sei lá, acabar o mestrado, estudar, botar as coisas em dia. Só que isso, para a gente que é muito ativo, a gente que tem fogo no rabo, a gente não consegue ficar quieto muito tempo, a gente logo tem que inventar uma moda de achar o que fazer. E eu sempre gostei muito de pão. Eu sempre achei pão, além de uma coisa bonita, eu acho que é uma coisa que tem um significado potente, hipocrisias à parte, eu acho que ele tem um significado potente. E eu sempre gostei muito, falei assim, sabe de uma coisa? Eu vou tentar fazer esse negócio, eu vou ver se acontece. E aí eu moro com 2 amigos, que agora porque um se mudou. Inclusive tem um quartinho para alugar aqui em casa, viu, gente? Eu morava na época com 2 amigos e aí eu fazia pão pra gente aqui em casa e aí eu sabia que tinha pessoas que ainda, enfim, pessoas que não podiam ficar em casa, que estavam na rua trabalhando. Eu comecei a fazer pão e deixar na portaria do prédio, assim, quem passar pelo centro, quiser pão, não sei o quê, para compartilhar com a rapaziada. E aí falam assim, por que você não vende? Por que você não vende? E é algo que nunca tinha passado pela minha cabeça. Primeiro porque eu tinha total consciência de todas as falhas do meu produto, não era um produto para se vender, um produto para se compartilhar, para distribuir afeto e para não me deixar crescer bochecha sozinhos, por isso eu vou ficar gordinho. E aí, enfim, aí um dia conversando com uma dessas pessoas que para quem com quem eu compartilhava pão, essa amiga minha perguntou, mas Gabriel, tudo bem e tal? Como é que estão as coisas? Como é que estão as pessoas aí da sua casa? Eu falei, não, estão bem, estão ali na sala e estão ali comendo aquele pão que o viado amassou. E saiu. Eu quero dizer que, e por conta disso, eu falei assim, gente, isso pode ser muito legal, porque agora faz sentido poder ampliar essa história de para onde vender. Eu digo isso por quê? Porque essa história de a reinvenção não foi nem algo planejado, não foi nem algo, porque assim como muitos de nós estávamos e alguns de nós ainda estão, estava muito na merda também. Não foi nem algo de como me reinventar para sobreviver. Foi mais, na verdade, um lance no começo de tudo, de como manter a sanidade, porque, né, assim como o Gil também, eu fiz a gente tinha um projeto que chamava Cada Um no Seu Quadrado, que era uma festa no Zoom também, mas também sem fins lucrativos, era só para ajudar o pessoal assim, gente, vamos dançar? Acho que o que a gente pode fazer agora é dançar. A gente juntava um pessoal no Zoom para dançar e se ver e de alguma maneira tentar lembrar o que era e catando coisa para fazer para ficar acordado, para se manter vivo. E o pão vem nesse lugar. Então, assim, para mim não foi exatamente uma reinvenção do meu negócio. Foi uma forma que eu encontrei foi algo que eu descobri que poderia não ser apenas um negócio, mas abrir caminhos e portas para um discurso e para um diálogo. A gente vive, tem muitas pessoas que estão hoje fechadas dentro de casa com seus algozes, né? Com gente que odeia. E para mim eu não posso dizer que é uma delícia, mas é uma sensação muito
reconfortante, em um certo lado, pensar que receber relatos de pessoas que falam assim, putz, eu comprei o pão e eu comi o pão com meu pai, e eu pude falar com meu pai sobre a existência de um veado que amassa pão. Então, no caso da padaria, que hoje eu chamo de padaria, é algo que não foi exatamente a reinvenção do meu negócio, mas ela se tornou um negócio por conta de compreender não só as dores que a gente passa, mas também quantas pessoas estão em vários lugares que não têm o canal para abrir e falar sobre essa dor. É uma dor muitas vezes invisível ou muitas vezes invisibilizada. E foi daí que tudo aconteceu. E eu tenho e agora sim a grande alegria de dizer que essa história foi premiada por muito axé e muita luz de gente legal que assim como viu a reinvenção da Jana e do Gil e de tantas pessoas por aí, viram que era um discurso que valia a pena ser levado para frente. E eu acho que é por isso que tanto o Cosmos, quanto a Brasilidade, quanto o Pão que o Beto amassou, quanto tanta coisa legal acontece, que é porque a gente faz algo que é muito genuíno e que levanta outras histórias também. E as pessoas pegam na nossa mão e levam a gente para cima. Como é bom estar cercado de gente legal. Isso, com certeza. E nem tem isso, né, Gabs? É muito massa que você está fazendo uma coisa que fez bem para você, né? Porque eu tenho falado bastante assim para as pessoas ao meu redor que isso de sair para candidata a vereadora é muito maluco, né? Porque só adicionou uma camada a mais dentro da minha vida que já era bem corrida, assim, né? Eu tenho um trabalho fixo, eu tenho uma filha, eu tenho o Girls Rock Camp, durante a quarentena surgiu mais um outro projeto, enfim, então é uma camada a mais, mas é uma camada que me faz mais, me traz a minha sanidade, assim, porque me faz pôr o pé um pouco mais no chão, sabe? E me faz ter um horizonte de futuro, assim, para mim eu consigo, a pré-campanha me faz pensar no futuro, assim, que talvez eu tivesse um pouco mais deprê, talvez, né? E é muito legal ouvir isso, Roberto, desculpa, Jana, é muito legal ouvir isso, porque é fundamental a gente saber que há um futuro. Existe vida depois da morte, existe vida depois do vestibular, existe vida depois da pandemia, sabe? Há um futuro. E é bom a gente se agarrar nisso, sabe? Porque os dias são muito iguais para muitas pessoas, inclusive para mim, que enfim, parece que a gente se virou e tá tendo uma vida muito descolada e maravilhosa, mas assim, os dias são muito iguais, continua tudo muito... mas isso vai acabar ao futuro. E acho que é importante a gente saber disso e a gente não parar de lembrar as pessoas de que há um futuro. Talvez não seja o futuro daqui 3 meses com 15 mil pessoas e o Gil e a galera toda no Largo da Ordem dançando carnaval. Talvez não tão já, talvez não dessa forma, mas há um futuro. Eu acho que assim, a gente fala muito de reinvenção, mas estava pensando que talvez o termo seria redescoberta. A gente olhar para si mesmo, olhar para as coisas que a gente faz, olhar para aquela essência e tirar daquilo assim formas de levar aquilo para outras coisas, né? Tipo, então o Cosmos ele sempre foi assim, a gente era uma ode ao universo, a gente gosta de diversidade e tal, mas o meu discurso sempre teve ali, o meu discurso assim político de valores, ele sempre teve ali. Mas eu nem sempre levava ele assim a tudo aquilo que eu sou, porque eu sou feminista, sou ativista, sou bissexual, sou tudo, enfim. E eu às vezes não levava essas coisas ali para o negócio porque a minha cabeça estava, não, eu preciso vender comida, eu preciso vender bebida. E aí agora, na pandemia, eu não posso vender comida, eu não posso vender bebida, eu tenho que vender o que o Cosmos é, e o Cosmos é o que eu sou. Né? É o que eu sou. Então eu tenho que olhar para mim, ver aquilo que eu acredito, aquilo que é a minha fé, a minha crença, a pessoa que eu sou, e a empresa tem que ter a minha alma. Porque as pessoas, se elas verem uma alma de verdade ali do outro lado, elas vão se conectar com aquilo, porque a gente não quer se conectar com o burguês safado que tá aí e não tá ligando para ninguém e tal, ou tá em cima do muro, não fala nada, enfim, a gente quer se conectar com gente que tá sofrendo como a gente, que tá na batalha como a gente, que quer, enfim, quer proteger as pessoas do vírus, quer proteger as pessoas como a gente. Então a gente quer estar perto de gente como a gente. E que bom, né? Como o Gato falou, que delícia que é estar perto de gente como a gente, né?
Isso é muito legal, assim, porque eu tenho... A pandemia me trouxe um monte de novos amigos, assim. Não só vocês, não só porque, né, eu procurei vocês, não conhecia nenhum dos três, procurei vocês para vocês estarem aqui, assim, mas outras pessoas também me procuraram e outras coisas surgiram e eu tenho novos amigos, assim, pessoas que encontrei, talvez vieram deixar alguma coisa aqui na minha casa ou eu fui entregar alguma coisa, mas que a gente tem se falado, né, tem conversado pela internet, assim, e é muito doido viver isso de novo, assim, né, não só quando eu era adolescente, que não podia sair muito de casa, ficava no ICQ. Parece que isso também trouxe uma oportunidade de a gente, acho que a palavra redescoberta que a Jana usou ela cabe bem, assim, porque acho que todo mundo meio que se redescobriu e até algumas relações, como você estava falando, sabe? Esses dias eu estava almoçando, daí eu liguei para um amigo meu que mora fora do Brasil. Eu nunca falo com ele. Assim, uma mensagenzinha ou outra ali no Instagram, mas assim, você nunca para e diz assim, pô, vamos se ligar e almoçar junto na câmera? Sabe? Tipo, quando você fazia isso antes? Não, sabe? Tipo, assim, era muito raro. E, sei lá, agora dá essas oportunidades, conversa com alguém de fora, conversa com as pessoas daqui também, mas assim, as pessoas daqui a gente sempre tava junto. A gente é muito assim do coletivo, de tipo, pô, vamos se ver, nem que seja uma cerveja às 6 da tarde, mas vamos se ver. Então, assim, tinha isso que foi tirado da gente, mas essa distância, eu acho que a pandemia também trouxe aproximação, apesar da distância. Então a gente se encontra mais, se conversa mais, você quer saber mais da pessoa, você quer saber mais o que ela está fazendo. Sim. Enfim, eu acho legal é uma palavra meio errada, mas assim, acho que é um ponto a ser considerado também, assim, de Sim. ponto positivo sobre a pandemia. A gente se preocupar, né? Você ligar para mim e falar, ô, tá surtando aí? Ah, eu também, então tamo junto. Gente, deixa eu ler uns comentários aqui, ó, para vocês. A Fer Farias falou que o nome da empresa do Gabriel é o melhor nome de empresa que ela já viu, melhor ever. A Lola Lombardi mandou um oi. Lola! Maravilhosa! Alexandre Chiquiloff mandou também beijinhos pro Gabs e pro Gil. É esse? Ale, Beijo, Ali. Eu tô mandando também, não recebi, tô mandando. A Renata falou que a Jana musa demais. Musa demais. A Ana falou que é o melhor guiosa da cidade. Eu confirmo, tá? Minha opinião é totalmente enviesada, mas eu confirmo, tá? E a Carla tá aqui falando que uma história de amor muito linda essa do Gabs, que ela tá emocionada, arrepiada, porra. Gente, daí deixa eu aproveitar, então, puxar um pouquinho o papo um pouco mais político, né? Já que a gente está falando com essa pré-candidata. Jana, você acho que pode contar um pouco melhor, assim, né? O que o poder público da nossa cidade podia estar fazendo a mais para apoiar esses pequenos comerciantes, os pequenos produtores que ficaram sem emprego, sem renda, assim? Conta um pouquinho. Vamos dar um golão? Vamos dar um golão? Vamos dar. Vai dar um golão. Então, assim... Pode fumar aqui. Quando começou a pandemia, eu também me envolvi com coisas políticas, porque meus amigos de bares estavam passando por perrengues e a gente não sabia o que fazer. E aí a gente via outros empresários daquela certa hamburgueria, o presidente do sindicato dos restaurantes e bares. Lá em abril ainda, quando a gente estava começando a fechar, eles estavam falando, porque morrer 3 mil não é nada, que a gente não pode parar de trabalhar. Eles falando sobre, não pode fechar. E a gente falando, cara, se não fechar um período, a gente não vai fechar, nunca vai voltar. A gente vai estar sempre meio fechado. Eu tinha essa consciência e muitas outras pessoas que eram do ramo da gastronomia e tudo mais, tinham essa consciência que ou a gente fechava de uma vez, de certo, ou a gente teria uma quarentena eterna, que é o que nós estamos tendo. Então, a gente tinha essa clareza, a gente tinha essa visão, e quando a gente começou a ver que outros empresários, outros líderes representativos das nossas categorias de bar, balada, restaurante, eles estavam tomando a nossa voz para levar esse discurso, a gente falou, opa, a gente precisa representar
esse lado de quem quer fechar, de quem quer ficar com as portas fechadas e queremos ajuda, né, para poder fazer isso, né? E aí a gente fundou o Fechados pela Vida, juntamos 200 empresas. Eu tentei conversar com o poder público em todas as esferas, e isso foi uma coisa que, apesar da minha empresa estar ferrada, eu assumi esse papel, eu falei, não, alguém precisa fazer isso. Tive outras lideranças maravilhosas, a Ieda Godoy veio com a gente, a Milena, o Pedro do Ginger, o pessoal da Nanã, da Caissara, muita gente legal veio junto. E essas pessoas também, assim, fodidas, né, ferradas, e ao mesmo tempo falando assim, vamos numa reunião com um político? Vamos. Tipo, tô ferrado na minha vida, mas vamos. E da minha experiência, assim, eu tentei falar com o Ministério Público, tentei falar com o vereador, tentei falar com ministro, secretário da prefeitura, secretário do governo. A gente fez um abaixo-assinado de 15 mil assinaturas e as portas nunca se abriram. A gente nunca sentou para conversar. Assim, a gente ia numa reunião e aí a pessoa falava, não sou eu que resolvo isso não, vou te passar para o fulano que resolve. 15 Daí eu mil ia assinaturas é muita coisa, né, para não ser ouvido, né? Assim, eu não tive nenhuma resposta, nenhum protocolo, assim, nenhum negócio falando assim, recebido. E, assim, 750 páginas de papel, eu tirei a foto para mostrar, porque eu queria mostrar o peso disso, né? E as portas não se abriram para conversar. Então, coisas que a gente via lá do início da pandemia, mesmo quando com essa lockdown, com essa quarentena meia boca, com essas regras todas meia bocas e tal, a gente via o pessoal descumprindo, a gente via os parques lotados. Eu ligava para testar a fiscalização, liguei para denunciar lugares, para denunciar que o pessoal estava aglomerado no Largo da Ordem. Liguei várias vezes, liguei para a Polícia Municipal, para a Guarda Municipal, Polícia Militar, e as coisas que eu encontrei assim são coisas horrorosas. Tipo, a gente tinha um momento ali de aglomeração, daí você ligava para a polícia ou para a guarda, daí eles falavam: a gente não pode fazer nada porque não tem decreto que proíba, é só uma orientação. Daí eu ligava para o 156, né, registrava a ocorrência. E o 156 demora 30 dias para fazer uma fiscalização. Então, aquela aglomeração que você viu lá no início, ela não ia estar mais. 30 dias também. Não quer dizer que vai estar. E todas as denúncias que eu fiz eram assim, 20 dias depois, 30 dias depois. Tipo, a gente vê um discurso muito bonito na TV, falando não, e até jogando a responsabilidade para cima das pessoas, né? A quarentena não deu certo porque as pessoas não respeitaram. Mas espera aí, a gente tem um governo, a gente tem pessoas que a gente elegeu para fazer políticas públicas. Essas pessoas estão lá para fazer isso. Políticas públicas para a saúde, políticas públicas econômicas, e 90 dias de uma pandemia para receber um empréstimo, PJ, MEI, estão ferrados, assim, R$600 para um desempregado, e esperar que essa pessoa que recebeu R$600 não vá sair de casa para buscar um sustento, assim, é ridículo, assim, né? Então, quando a gente fundou o movimento, a gente viu que a gente precisava, primeiro, que as medidas de saúde fossem de fato efetivas, né? A gente tivesse um lockdown, a gente tivesse parasse completamente, tivesse fiscalização, porque não adianta falar e não fiscalizar, tivesse educação, né? Porque a gente vai precisar educar as pessoas, não só sair de casa, mas no momento de retomada, a gente vai ter que educar elas a como ir num restaurante, como ir num bar, como que a gente respeita uma fila, como que funcionam as coisas. E, assim, o governo não fez nada dessas coisas. E na parte econômica nem se fala, assim. Então, eu tenho uma empresa de 2 anos e meio, sempre paguei meus impostos em dias, e o empréstimo que a gente precisou para poder aguentar esses 5 meses, né, e manter a nossa equipe, que nós somos em 10, demorou 90 dias. Assim, então é um estado de desespero. E eu sei que eu tive sorte.
Eu tive sorte de conseguir. Que não conseguiram empréstimo, né? E a sobrevivência desses lugares incríveis, dessas pessoas incríveis, vai ser condicionada à sorte de ter conseguido crédito no momento de emergência, né? No momento assim, calamidade. Uma coisa que dá muita tristeza é pensar realmente que a nossa cidade, né, que vai passar, né, como o Gabs falou, assim, vai passar, a gente tem, o futuro tá aí, assim, mas vai ser uma nova cidade, né, a gente vai precisar, enfim, recriar tudo novamente, assim, acho que conseguir... Assim esperamos, né, assim esperamos que seja algo novo, porque também voltar, porque pegando esse gancho até com o papo da Jana, é lógico que a gente está aqui discutindo desse assunto, a gente está aqui agora nesse momento por conta de uma situação causada pela pandemia, mas assim tem que ser algo novo, porque também do jeito que estava já não era uma cidade, já não eram políticas públicas muito legais nesse sentido. Puxando o gancho para o meu lado e para minha categoria, eu sou ator, eu sou do circo, quer dizer, eu acho que a nossa classe é uma classe que eu acho que nunca fez greve, porque o dia que a gente fizer greve, um dia vai perguntar, mas você já chegou a trabalhar um dia, pelo menos? Dado o tamanho do e como as pessoas se desconsideram a arte, né? Não, total. Então, assim, quando a gente fala em políticas públicas para para manutenção de uma cidade ou dos trabalhos ou da categoria, é lógico que agora a gente está falando em um caso emergencial, enfim, está tudo certo. Eu acho que não acho que todos são afetados de uma forma igual, mas enfim, todos estamos afetados de alguma maneira. Mas a gente, existem um dono de restaurante que fala que não pode fechar por um mês, porque o restaurante que tem aquele, enfim, o mais louco é que as pessoas que mais têm condições de se manter fechadas para poder salvar não só o maior número de vidas, mas os negócios ao seu redor são as pessoas que mais querem foder o rolê todo, enfim. Eu acho que quando a gente fala em políticas públicas, perdão, acho que quando a gente fala nesse caso de políticas públicas também, parte muito das políticas que nós fazemos do lado de cá. A gente não precisa pensar em políticas públicas na política institucional, a gente não dá um passo na rua sem ser um ato político também. E aí, enfim, a Jana fechar os bares de Curitiba toda é um puta de um ato político. Eu não fiz sozinha, não fiz sozinha, teve muita gente boa que veio. A Jana estava responsável por estar eu fechei. Não. A Jana que fez o lockdown da galera. A Jana fez de fechar o bar dela e manter os seus 10 funcionários da maneira que ela pôde, muito um ato político, né? E muito no acreditar dela, né? Porque tem, como dissemos da hamburgueria, que tudo bem se morrer 6 mil ou 7 mil pessoas, né? Daquela que não deve ser nomeada. A primeira coisa que fez foi despedir 700 pessoas, né? Total. E aí que tá, enfim, é claro que a gente precisa cobrar muito de quem nos representa institucionalmente, mas as políticas públicas nós fazemos todos os dias no nosso dia a dia, em como é que o Gil tem a preocupação de manter o coletivo dele, em como é que a gente faz, em como é que um dono de uma hamburgueria que pode manter a sua galera, sabe, fechada dentro de casa e não, e tem muito mais conexões políticas que todos nós aqui. O cara tem o telefone do presidente do celular dele. Se ele quisesse bater a mão na mesa e falar, não, eu quero isso aqui, vocês vão ter que ajudar todo mundo, ele seria um exemplo, seria um porta-voz, né? Ele foi um porta-voz. E ele foi o porta-voz, só que ele foi o porta-voz da mensagem que ele escolheu, sabe? Sim. Ele que leva o bando de cretino que acha que é aquilo, ele que leve junto também para esse nicho de pessoas a não serem mais ouvidas. Mas, enfim, só para concluir o que eu abri um monte de aba e não fechei, a gente falava, eu vinha falando do olhar das políticas públicas para a minha categoria. Teatro nunca teve nunca foi pauta de discussão em grande escala em lugar nenhum, já não era antes. E enfim, eu imagino que quando a gente voltar, e nós vamos voltar, a gente já volta defasado de algo que já era defasado antes. Existem relatos de companhias de teatro que têm sede própria
na Europa, que já estão retomando, porque fizeram o bendito do lockdown, e que agora retomam, com 1/3 da capacidade do seu de plateia. Imagina que, assim, o que é fazer teatro com 1/3 de capacidade de plateia, coisa que já era complicado de fazer com a plateia cheia. Exatamente. Então, assim... Já era difícil viver da bilheteria antes, né, Gabs? A gente nunca viveu de bilheteria, essa foi a grande verdade, assim, é muito louco, porque mesmo, a não ser, claro, né, a gente nunca viveu de bilheteria, a gente sempre teve que fazer algum tipo de coisa para poder fazer o nosso trabalho, a gente sempre teve que trabalhar a mais para poder fazer o nosso trabalho, mas tá tudo certo, a gente sempre soube que a regra, o jogo era assim, a gente foi jogando o jogo, mas como é que a gente fala em políticas públicas, em tantos segmentos, como talvez até o Gil possa falar com mais propriedade do que eu, de como é que é o nosso segmento, que parece que quando a gente fala em festa, parece que é o produtor, o DJ e tudo mais, mas tem uma galera, tem segurança, barman, a galera de serviço de base, enfim. E esse pessoal... É uma cadeia toda, né? É uma cadeia toda. A Brenda do Baile Bom, ela fala muito isso, né? Que o trabalho dela não é só fazer a festa, né? O trabalho dela é dar o emprego para toda essa galera. Gera emprego, gera muito emprego. Assim, tenho... Desculpa, Gabi, se eu vou seguir. Vai. Tá. Gera muito emprego, assim, formal e informalmente. Assim, a gente contrata muita gente para executar muitas funções dentro de um evento. Assim, vai do básico, de um segurança, que nem o Gabi falou, limpeza, pessoal de bar, o pessoal da onde a gente compra, distribuidora, sabe? A própria casa noturna. Às vezes a gente faz uma casa noturna que já tem uma certa estrutura. A Brasilidades acontece no Paradise Club, que já me dá toda uma estrutura. E lá também tem uma cadeia inteira. Ou eu vou para outro espaço que não tenho, que eu faço essa contratação dessa equipe. Então, assim, é muita gente envolvida. E tá todo mundo parado. Eu vejo os meus todos parados. Assim, eu tive o Samba Pastel Ibirita, eu fico pensando muito nele. Não sei se vocês chegaram a conhecer, mas era uma pastelaria que eu tive. Uma pastelaria que eu tive ali na São Francisco. A gente fechou já faz uns 2 anos, mais ou menos, porque, enfim, o negócio não deu certo. Mas eu fico pensando, se a gente tivesse ele hoje, se eu já tô ferrado agora, cara, eu ia estar assim, ó... Não sei, Jana. Parabéns, sabe? Parabéns. Tem uma história do samba. Porque, Tem? assim, eu e meu sócio, nós somos 2 falidos, né? Nós começamos o bar como 2 falidos. Ah, vocês compraram uma mesa. Nós compramos uma mesa de vocês. Eu lembro, aí a gente comprou a mesa para usar na nossa casa. E aí, tipo, a gente ampliou o bar, comprou o ponto do lado, assim, mas também não... Assim, cada cadeira custa R$100, R$150. Eu nunca tive essa grana de comprar essas cadeiras. Então, as cadeiras do bar eram assim, emprestada da minha mãe, era as cadeiras da minha casa, a cadeira da minha sogra, e a gente ia botando lá, né? E aí tinha uma mesa tua que eu usava que a gente comprou lá no outlet do samba. Ela foi para minha casa, e daí, quando a gente aumentou o bar, ela foi pro bar. E ficou a mesa. Eu lembro que ele foi lá e ele me convidou para ir conhecer o Cosmos nessa época. Vocês tinham acabado de abrir um negócio assim, eu tava pouco tempo, né? A gente tá assim, isso que você tá falando da cadeia, uma coisa que eu vejo, até com as políticas que são feitas agora, que tem muito um conservadorismo. Parece que assim, se você sair para ir num restaurante, você não pega coronavírus. Agora, se você sair para ir num bar, beber uma cerveja, daí você pega o coronavírus. Tipo, tanto que até tem estados que estão fazendo lei seca, que é um absurdo, é um retrocesso, né? Vamos fazer a lei seca porque daí não vai ter corona. Não pode beber. Então, a gente vê que esses políticos que a gente sabe que são conservadores, que não gostam de festa, não gostam de bar, não gostam de arte. Baderna, né? Baderna. Não gostam de gente. Eles estão aproveitando isso para punir, né? Assim, não que eu acho que a gente deva estar aberto, mas eles nos puniram muito mais e não ofereceram nenhuma ajuda. Então, assim, fecharam as academias estavam lá na frente da prefeitura e foram ouvidos, foram chamados para conversar. Por que a gente não é? Por que os
Gil não foi, a galera das festas não foi chamada? Por que Mas, que os gente, atores não foram chamados? festa é um ponto bem delicado isso, assim, porque ninguém leva a sério o que a gente faz, o que eu Sim, faço. não. Vou A falar por festa não é mim. bagunça, né? Cara, Trabalho de verdade, né, Gil? ninguém. As pessoas ainda, hoje em dia, eu me choco, mas elas ainda me perguntam: você faz alguma coisa além de festa? Porque Não parece que não trabalha? basta, sabe? Parece que não basta, parece que eu só faço festa, parece que eu sou a É louca, hobby, né? a louca que tô lá bebendo, Tá todo mundo com inveja, todo mundo queria só fazer festa. Eu já ouvi, sabe? eu já ouvi, eu Para já fazer ouvi, festa. Fala. eu já ouvi assim, "Ô, Gabriel, mas você, além de dar aula, você não tem um trabalho? Só dá aula? Minha Então, assim, companheira parece que a professora gente de é inglês muito já bom, escutamos que isso aqui vive num também. negócio, assim, tipo, em outro mundo. Ninguém sabe qual é o processo todo de execução de um E a evento. É importância. enorme, cara. Ninguém sabe o processo e a importância também do que a gente faz, porque assim, desculpa aí, quem já estava muito bem em 2019, achando que estava tudo certo, que não precisava de um escape, de manter a sanidade mental, indo para dentro de um clubinho, tomar os negocinhos, dar uns beijos na boca, fazer umas bostas e se divertir, se a pessoa já estava achando que estava tudo certo, porque essa pessoa estava muito errada. Assim, a importância que tem esse segmento, e eu falo isso de coração aberto mesmo, a importância do carnaval na rua, da boate aberta, enfim, é uma importância muito maior do que só também o lugar do negócio, É liberdade, né? mas a É, possibilidade. você pensa no Stonewall, esses lugares, a festa do Gil, né, as festas que vocês faziam, não são só lugares para a gente ir se divertir, mas são lugares que a gente pode ser livre para quem a gente quem a gente é. E não existe esses espaços seguros, infelizmente, por Isso é aí. tão político, já que a gente está falando de político, a gente ter esse espaço que é tão livre para a pessoa, assim, porque eu já usei isso em uma outra vez que eu falei, eu vou usar de novo. Quando eu ouço da Brasilidades, mulheres, amigas minhas, que me falam que a Brasilidades proporciona um momento de que elas conseguem ser livres, porque, enfim, não vou dizer que nunca aconteceu, mas é muito mais raro casos de assédio ou qualquer situação desagradável, principalmente para mulheres, até mesmo para LGBTQIs+, para toda essa minoria que acaba sendo presente na festa, lá elas conseguem ser elas mesmas. Um amigo meu fala, cara, a primeira vez que eu fui na Brasilidade, eu senti que eu podia dançar de olho fechado, sendo a pessoa mais tosca possível, do meu jeito, que ninguém ia me julgar. Então, poxa, a gente é muito livre, isso é muito político. Você proporcionar esse espaço de segurança para quem for, para LGBT, para mulheres, para negros, que ali ninguém vai. A gente espera, né? Claro que casos isolados, e olha, eu posso te dizer que em 7 anos é muito raro, mas assim, é um espaço de segurança, de conforto, as pessoas se sentem bem, se sentem acolhidas. Então é maravilhoso isso, né? Muito maravilhoso mesmo, assim. Ontem eu fiz uma postagem até no Instagram. O meu companheiro, eu conheci ele no James, né? E eu comecei aí no James com, bom, não preciso dizer quantos anos eu tenho, mas enfim, 99, 2000, assim. E Quando era era isso. rock ainda, James. A Ana fez um comentário aqui, a Ana, uma das sócias do James, comentou aqui, falou que ela tá até com vontade, deu vontade de beber, que ela ia abrir a latinha do Cosmos dela. Ana, Ana Bradui, Mas maravilhosa! era isso, assim, o James sempre foi isso, né? Naquela época já era o espaço que a gente tinha, né, para os esquisitos, para os diferentes, para todo mundo ser quem a gente queria ser, né? Lá nos anos 2000, que ainda era muito, 20 anos atrás. Para mim, o James É foi um espaço importante também ter de espaço de descoberta. segurança. Assim, porque quando eu nasci, eu não tinha referência do que era ser LGBT. Eu não sabia o que era uma mulher lésbica, mulher bi, né? Eu não tinha referência disso na minha vida, não tinha pessoas famosas, não tinha... Tipo, a primeira lésbica que eu lembro que eu vi foi as meninas do Tatu na MTV, elas nem lésbicas são, era tudo uma farsa, né? As primeiras lésbicas que eu vi são aquelas... Tipo assim, eu não conseguia me entender como pessoa, porque eu não tinha gente no meu redor que era aquilo, eu não tinha referência.
Então, quando eu fui pro James a primeira vez e eu olhei e tava lá, tava gay, tava hétero, tava bicha, tava travesti, tava sapatão, tava whatever. Eu falei, cara, eu posso ser essa pessoa que eu nem sabia que eu sou e tá tudo bem nesse lugar aqui, que ninguém vai me julgar, ninguém vai me botar pra fora, ninguém vai fazer bullying comigo. A nossa geração Pelo tem que ser muito contrário, grata né? mesmo, Você né? era muito abraçado, né? Nesses espaços, muito Muito abraçado. abraçado, né, Gil? Muito abraçado. Muito! Saudade de abraçar. Gente, a gente já deu 1 hora de live, foi muito maravilhoso conversar com vocês, eu amei muito. Já! Vamos fazer o after, vamos fazer o after. Vamos pra casa do Gil! Não vamos. Um outro vídeo da Cosmos, vamos fazer um after. O delivery tá aberto, hein? O delivery tá aberto hoje à noite. louco! Agradeço mesmo vocês, a Jana, o Gil, o Gabs, por participarem, por toparem vir conversar. Agradeço todo mundo que estava aqui, escutando a gente, participando. Tem várias mensagens lá, tem mensagem para vocês, depois dão uma olhada lá. Admira e gosta de vocês de verdade, gosta do trabalho, então é muito massa de escutar. Cristiano, abençoe. E é isso, gente. Obrigada. Vou cortar esse nosso papo para não ficar muito longo, mas vamos fazer esse after aí, vamos conversar mais vezes. Beto, só vou dar a última palavra, que assim, eu acho que nesse momento de pandemia, a gente sempre soube que não tinha governo. A gente sempre soube que não tinha governo, o governo era ruim. E a gente sempre conviveu com isso, porque o Brasil é assim, as coisas são assim mesmo, tem corrupção, a gente não consegue eleger as pessoas. E agora, assim, que a gente está numa emergência, que a gente precisava que os políticos fizessem o mínimo, a gente vê o quanto a gente está desalentado de política. Tanto que não tem processos democráticos, como eles não se abrem para conversar, como nada, tudo é feito na base da canetada, como o prefeito daqui tem a base inteira da Câmara e ele faz o que ele quiser lá dentro. E se ele quiser que todos nós, que acabe as festas de Curitiba, que todo mundo fique falido, ele tem a base lá e você não consegue fazer nada porque essas poucas pessoas que tem lá, que representam, não é nenhuma oposição, mas um pensamento diferente, elas não conseguem passar nada, porque não tem base. Não tem base, não tem... Assim, tem pessoas na oposição do prefeito na Câmara hoje em dia. E não é questão de ser esquerda ou ser direita, mas não, se o governo, se o prefeito faz tudo o que ele quer e não tem debate, essas pessoas não nos representam de forma alguma. E a gente não tem quem nos represente. E a gente não pode ter 1, 2 ou 3. A gente precisa ter vários. E quanto mais tiver, mais abertura a gente vai ter para conversar, para participar. E nesse momento agora eu vi, pelo menos eu percebi que eu não posso deixar isso acontecer, porque eventualmente acontece uma crise econômica, eventualmente acontece uma crise sanitária. E eu não posso, o meu negócio vai ser impactado pela falta de política, pela falta de liderança, né? Então, acho que é muito importante isso, de pessoas como você tomarem essa rédea de falar, não, a minha vida está toda ferrada, nunca pensei em fazer isso, mas eu tenho que fazer, porque se eu não fizer, não vai ter gente lá fazendo. Então, eu acho que o que eu sinto e que eu tenho conversado bastante com as pessoas é que eu entendo que a gente está todo mundo cansado, né? Tá todo mundo cansado de política. Eu acho que faz 5 anos já, talvez, que a gente esteja cansado e farto e não quer mais saber disso, mas eu acho que a gente precisa entender que não dá mais para não saber de política. Não tem volta, não tem volta. Não, a gente sabe, né? A gente tem, se a gente ficar sempre cansado, a gente vai ficar apolítico, que é o que eles querem que a gente seja, né? Eles querem que a gente não pense em política, eles querem que a gente esteja cansado deles, porque assim eles vão lá e vão fazer o que a Jana falou, né? O nosso prefeito hoje pode fazer o que ele quiser dentro da Câmara, porque ele vai conseguir todas. Um grande exemplo disso é que ele emprestou 200 milhões para o transporte público
e o pacote econômico que ele fez, sem conversar com ninguém, com nada, era de 10 milhões. Então, nós temos 14 mil CNPJs em Curitiba, 14 mil bares e restaurantes, 200 mil CNPJs. Pega 10 milhões e divide por 200 mil, não dá nem milão para cada um. Então, e como assim tem 200 milhões para o transporte, que é uma empresa enorme, que faturam, que tem lucro e tal, e para gente como a gente aqui, que foram mandadas fechar. Tipo, o transporte nunca parou de operar. Então, assim, a gente foi mandado fechar, nós estamos cumprindo, e por que pra gente não tem ajuda? Por que não tem conversa? Por que não, as portas não se abrem? Então, isso, assim, de você estar fazendo, de entrar nesse meio e falar, não, vou fazer, é muito importante que cada vez mais pessoas façam isso, porque numa outra situação como essa, ou ainda nessa, né, a gente vai depender de que haja democracia. A gente não tem. Parabéns por abrir esse espaço, Roberta. Parabéns por abrir esse espaço de... Que, assim, ninguém olha, sinceramente, para festa, sabe? Eu vou falar assim, ninguém olha, sabe? Então, eu acho bem importante esse diálogo. Adorei conversar com todo mundo, com a Jana, que eu não conhecia, com o Gabs, que eu já conheço bastante, que eu amo de paixão. E a Roberta, que eu acabei de conhecer também. Então, boa sorte aí nessa... Obrigada. Na caminhada, tamo junto. Tamo junto. Eu acho isso, assim, como eu disse já, né? Enfim, eu estou cada vez mais motivada de estar fazendo isso, assim, sabe? Porque eu tenho conhecido só pessoas muito legais e que estão afim da mudança também, assim. E eu acredito que a gente tem como fazer essa mudança, sabe? E tem muita gente, não só sou eu, assim, tem muitas outras pessoas que estão afim de fazer isso, assim, esse ano. Então, eu estou bem feliz, assim, sabe? Boa sorte. Tá, gente. Então, um beijão para todo mundo. Tchau, gente. Obrigado, gente. Um prazer. Um prazer. Tchau, gente. Tchau, tchau.